Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque o Senhor tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo me alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Porque o Senhor tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançar a vitória. O Senhor fez tão grande salvação, revelou sua justiça entre as nações. Celebra com júbilo ao Senhor, com grande alegria, ó povos da terra. Celebra com júbilo ao Senhor, com grande alegria, ó povos da terra. Batei palmas, dá glória a Deus, com grandes brados. Jesus é o nosso Rei. Batei palmas, dá glória a Deus, com grandes brados. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Amém. É uma música minha que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, a culpa, a saudade e a dor. São muitos os que dizem: não há em Deus salvação para mim. Meu escudo, tu és a minha glória e quem levanta o meu rosto. Senhor, acordo, pois tu és quem me sustenta. Não tenho medo dos milhares
vem contra mim, de lá e daqui, pois sei que tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória e quem levanta o meu rosto. Levantas, ó Senhor, e calam-se os meus inimigos. Só tua é a salvação sobre o teu povo, é a tua bênção. Pois sei, tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória e quem levanta o meu rosto. Eu sei, só tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és a minha glória e quem levanta o meu rosto. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, Senhor, que nossas raízes estejam em Ti, Senhor. Que nós sejamos firmes, Pai, para que possamos receber de Ti o Espírito em cada estação, aleluia, das nossas vidas. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, dando forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Amém. Pai, Senhor, queridos, eu quero convidá-los a começarmos a meditação sobre um tema muito pertinente, talvez dos mais relevantes da nossa vida cotidiana, e o texto que se propõe a estar conosco hoje, segundo o nosso caminhamento, né, preparado por Deus a cada domingo, é Marcos capítulo 10. Então, Adriano, se você puder colocar, Marcos 10, de 1 a 12. Eu vou botar uma tarefinha um pouco mais difícil, Adriano. Eu queria que você colocasse na versão revista e corrigida, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É isso? Pode ser a revista e corrigida. Podia ser a Fiel também. Almeida Corrigida Fiel. Se for a Almeida Corrigida Fiel, melhor ainda. E eu explico durante a leitura e a meditação o porquê da escolha. Então, Marcos 10,
Nós vamos ler do primeiro versículo até o 12. E, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E, aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Aquele que tem o costume de fazer anotação enquanto a gente está meditando, pode sublinhar essa pergunta, ela vai ser o tema que vai nos dirigir, eu imagino, por mais de um domingo. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Volta só um pouquinho, Adriano, põe o 3 e o 4 junto, que eu já gostaria que a gente ficasse com isso na mente. Jesus pergunta, que vos mandou Moisés? E eles respondem, Moisés permitiu escrever. Sublinho mandou e o permitiu. Escrever carta de divórcio e repudiar. Pode descer, Adriano, por favor. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Macho e fêmea, por favor. E por isso a gente escolheu essa versão. 7. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher. Agora foi macho e fêmea versus homem e mulher no 6 e no 7. Que a gente vá guardando isso no coração. Pode continuar, Adriano, me perdoe. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Percebam a ênfase, é duas vezes dito a mesma coisa, e os dois uma só carne, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem juntou foi Deus, e quem está separando é o homem. Verso 10. Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto. E ele lhes disse, qualquer que deixe a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E o 12, para terminar, e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Amém. Pai querido, que privilégio é podermos separar esse momento para ouvir a tua voz mais uma vez. Senhor, que a começar por mim, que o teu Espírito Santo possa trazer luzes, trazer iluminação, trazer entendimento para aquilo que nós já estamos acostumados, para aquilo que já temos posições pré-definidas. Mais ainda, que o teu Espírito Santo possa, como pedagogo que é, com martelo que é a palavra, e esmiuçar esse nosso coração de pedra, para que o Espírito de Jesus, amoroso, conciliador, reconciliador, perdoador, possa falar aos nossos corações. Amém. O desafio é falar sobre casamento durante um momento de extrema aproximação. Porque se para todo mundo a gente está vivendo isolamento, para quem está, de fato, isolado para fora, está cada vez mais próximo, para cada vez mais forçado a estar junto enquanto casal. E, infelizmente, nós temos ouvido e visto muitos casos de violência doméstica, de
separações e tantas outras tragédias, porque as pessoas tiveram que conviver. Como a gente estava comentando lá no começo do nosso culto, né, do nosso momento de oração, antes as pessoas conviviam ali 2, 3 horas, 4 horas por dia no máximo, que era o tempo de tomar o café juntos, sair para trabalhar, e depois, quando voltavam, aqueles com filhos botam a criança para dormir e etc. Mas agora, a maioria de nós, aqueles que estão trabalhando em casa, pelo menos, estão sendo desafiados a conviver, a viver, a repartir, a compartilhar o dia todo. Todo dia. E se há algum momento em que essa pergunta dos fariseus possa fazer sentido, talvez seja agora. É lícito ao homem repudiar sua mulher? É lícito ao homem dizer, cansei, quero ser feliz? É lícito ao homem dizer, já deu para mim, não aguento mais? É lícito ao homem dizer, vou em busca da minha felicidade? Eu não sou obrigado a viver assim. E entre os versículos que eu pedi para vocês sublinharem, eu não mencionei o último, que é o verso 12. E o verso 12 diz assim, bom, não vou nem pedir para Adriano para não nos atrasar, mas o 12 diz, e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Diferente, obrigado Adriano, diferente de todas as outras abordagens, inclusive no próprio Novo Testamento, quando Mateus, no capítulo 19, aborda esse texto, esse é o único momento em que também é facultado, ou pelo menos mencionado, da mulher repudiando o seu marido. Porque a lei, Deuteronômio 24, e daqui a pouco a gente vai passar detalhadamente nos textos, mas Deuteronômio 24, o mandamento está sendo colocado para o homem. Quando os fariseus perguntam do ponto de vista do homem. Quando Jesus responde aos fariseus, responde do ponto de vista do homem. Mas quando os discípulos, mais a miúde, mais próximo de Jesus, perguntam sobre isso, Jesus não só coloca o aviso sobre a atitude do homem, mas também sobre a possível atitude da mulher de repudiar a seu marido. Por que os fariseus perguntaram isso para Jesus? Será que era uma dúvida que fazia sentido ou tinha significado na vida cotidiana? Vamos imaginar a consequência da pergunta? É lícito ao homem repudiar a sua mulher? É lícito dar carta de divórcio? É lícito ao homem desfazer a sua união matrimonial com alguém? E a primeira observação que eu tenho a dizer é que as perguntas dos fariseus, elas normalmente não eram perguntas que vinham de corações sedentos por receber uma resposta, por serem iluminados em suas dúvidas. Eles não estavam desejosos de tirar essa angústia do coração. Por quê? Será que é lícito ou não é? Como isso impacta as nossas vidas? O próprio texto diz que eles fizeram isso para tentar Jesus, para provar Jesus, para colocar o nosso Senhor numa dificuldade. E por que dificuldade? Os estudiosos dizem que naquela época havia duas escolas teológicas helenistas. Uma, que é a escola de Hilel,
e outra que é a escola de Chamaías. E as duas divergiam em alguns pontos. O casamento, pelo menos o divórcio, não o casamento, né? Mas a possibilidade de divórcio era num deles. Enquanto essa escola de Chamaías era uma escola que dizia que o casamento só poderia ser desfeito a partir do adultério, a partir da infidelidade sexual no casamento, a escola de Hillel, que é um dos mais conceituados rabinos, né, da época, do qual descende Gamaliel, que está ali, que depois Paulo até cita com ele, enfim, estuda com ele, nós temos a visão de Hillel dizendo o seguinte: não, o homem pode se divorciar, lendo Deuteronômio 24, a partir do momento em que não achar mais graça em sua mulher. Então a pergunta dos fariseus é do ponto de vista, nessa nossa primeira análise, de quem quer encaixotar Jesus numa corrente teológica, né? Quer deixar claro com quem eu estou conversando no interlocutor. Porque, olha, se havia uma multidão seguindo Jesus, é muito provável que dentro dessa multidão você tinha gente que pensava como a escola de Hillel e você tinha gente que pensava segundo a escola de Chamaías. De Shammai, perdão, o nome da escola. Mais do que isso, essa não foi a primeira vez que eles fizeram perguntas para dividir aqueles que seguiam Jesus. Então, a pergunta não era para obter resposta, mas sim para tentar categorizar o nosso Senhor. Para tentar dizer àqueles que o seguiam: olha, o seu Senhor, o seu rabi, o seu mestre, pensa dessa forma. E os discípulos e os fariseus tinham feito outras perguntas para Jesus. Lembra que eles perguntaram: é lícito pagar imposto? Outra pergunta para provar Jesus, para dizer: o senhor está a favor da ocupação romana ou o senhor está contra a ocupação romana? Devemos nos insurgir contra esse império que nos domina, que nos achaca, ou devemos nós proclamar libertação e aderirmos à revolução? Outra pergunta. A mulher, João capítulo 8, uma mulher é pega em adultério e eles levam a mulher até Jesus, já sabendo do coração de Jesus, e digam: é lícito ou não apedrejá-la? Lembrando que naquela época o apedrejamento ainda era utilizado por eles, né? E aí Jesus responde: vamos ou não vamos apedrejar? Não, Jesus simplesmente responde a pergunta: olha, quem de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que eu quero dizer com isso é que as nossas perguntas, ou as nossas não, as perguntas que nos forem feitas do ponto de vista da intimidação, da provocação, da tentativa de nos limitar, encaixar em determinada linha, corrente, definição, elas devem ser respondidas com a sabedoria do Espírito Santo, porque só ele para nos dizer como. Mas o que eu quero dizer é que o mundo, ou as pessoas à nossa volta, vão tentar nos definir por aquilo que nós falamos. O que Jesus está propondo é que nós sejamos definidos por aquilo que fazemos, mais até pelas motivações pelas quais fazemos as coisas. Então, por que os fariseus fazem essa pergunta? Como eu disse, nessa nossa primeira análise, a gente percebeu que era uma pergunta retórica, uma pergunta de quem queria ouvir menos uma resposta, mas mais colocar o Senhor numa prateleira da estante. Não, esse aqui é dessa escola, esse aqui pensa assim.
Mas Jesus devolve a pergunta. E aí a gente começa a nossa caminhada. Porque o que Jesus diz é: o que vos mandou Moisés? E eles respondem: olha, Moisés, versículo 4. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de repúdio e divorciar. Vamos ler a referência que está sendo citada aqui? Deuteronômio 24, Adriano, verso 1. Pode usar a primeira mesmo, a versão que a gente estava usando. Não tem problema. E eu queria que vocês lessem comigo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. É a esse texto que, de alguma forma, Jesus provoca os fariseus. Fala assim: o que mandou Moisés? E aí eles respondem: olha, Moisés permitiu dar uma carta de repúdio e eles não dizem os motivos. Porque olha, eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. O texto... pode voltar lá, Adriano, não tinha não. O texto diz... O texto diz que há condições muito específicas para que isso aconteça. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá na sua casa. E a despedirá da sua casa. Sobre esse texto, e antes de ler Mateus 19, que é o texto paralelo, eu quero trazer para vocês o desafio que é, talvez, 3.500 anos depois que esse texto aqui foi escrito, tentar trazer para a nossa vida e para o nosso cotidiano, é entender... Não sei se vocês perceberam, mas quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, ele está falando do momento exatamente em que os dois estão se unindo. Se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Uma leitura talvez mais expedita pode dar a entender que esse homem poderia despedir essa mulher da sua casa a qualquer momento. Mas o texto está dizendo que na hora que ele casar. Por quê? Porque naquele tempo, os casamentos, em sua maioria, eram de alguma forma arranjados. E se encontrar com a sua mulher e descobrir que há alguma coisa... E olha só, se não achar graça em seus olhos, porque ele pode encontrar nela coisa indecente e ainda assim estar tão apaixonado que não vai despedi-la. Mas se ele não achar mais graça em seus olhos e por ter encontrado nela algo indecente, então ele devolve essa mulher e dá uma carta de repúdio. Eu vou deixar bem claro aquilo que eu tenho entendido a respeito disso. Nós não estamos falando de divórcio nesse texto. Nós estamos falando de anulação de casamento. O que significa isso? Significa que uma mulher e um homem que decidiram se juntar, em algum momento descobriram algo do passado ou do presente de algum dos dois que não se havia notícia, e aquele homem, então, desfaz o contrato. Porque, no sentido que se coloca aqui, carta de divórcio, em inglês até bill, né? O termo é como se fosse um contrato mesmo, uma conta que deve ser paga, está sendo desfeito um tratado, um acordo, um contrato. Mas
Do ponto de vista de Jesus, casamento não é contrato. Casamento não é um acordo com bases legais. Vamos voltar para Marcos capítulo 10? Versículo 5. E Jesus respondeu e disse-lhes: pela dureza do vosso coração, Moisés deixou esse mandamento escrito. E percebam, eu já até disse que entendo isso como anulação e não como divórcio. Mas Jesus está dizendo, olha, foi pela dureza. E aí ele diz mais, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Continua, Adriano. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, assim já não serão dois, mas uma só carne. Jesus pede que eles citem a lei. Jesus, de alguma forma, me perdoe. Jesus, de alguma forma, os faz, ao recitar a lei, interpreta dizendo, olha, o que Moisés escreveu sabendo do coração duro de vocês, porém, no princípio, ou seja, anterior à lei de Moisés, o que o Senhor diz é, os dois vão ser uma só carne. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez de macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. E aí ele termina no versículo 9, antes de ir para a segunda etapa, dizendo, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Estava lendo sobre o casamento na tradição judaica e a participação de um rabino no casamento é uma coisa super recente. Nós não conseguimos imaginar, talvez, pelo nosso mundo ocidental, um casamento sem a presença de um padre, sem a presença de um pastor. Porque, de alguma forma, a nossa tradição cristã, e aí não é judaico-cristã, é só cristã mesmo, né? Colocou o casamento como uma bênção especial, como um sacramento, e que deve ser impetrado ou a partir de um sacerdote. Um sacerdote, no nosso caso, um pastor ou um padre. Mas na tradição judaica, o casamento era oficializado a partir do desejo de um homem e de uma mulher que se uniam, enfim, muito mais das suas famílias, talvez, do que o próprio homem e da sua mulher, já que a maioria dos casamentos eram casamentos arranjados, mas que a partir dessa união, e uma união feita diante da família e diante dos amigos, era algo que Deus dizia que ele mesmo tinha feito. Ele mesmo tinha unido. E Jesus em nenhum momento botou assim, não, porque o casamento feito na igreja, portanto que Deus juntou, não separe o homem. Ou o casamento que foi abençoado por algum ministro, foi o que Deus juntou. A união entre macho e fêmea, a junção carnal que torna dois adultos um só, é o que Deus chama de casamento e que Jesus recomenda: não separe o homem.
Nós temos relativizado tanto os nossos conceitos, as nossas leituras, as nossas interpretações, que talvez mais do que os discípulos a gente esteja em dificuldade para responder Jesus, né? Se a gente lê o 10 aqui, os discípulos interrogam Jesus e dizem assim, mas é assim mesmo? Então, a gente não deve divorciar, não. Perceba que Jesus não altera ou não discute o que Moisés disse. O que Jesus cita é Gênesis. Ele vai ao princípio e diz, no princípio não era assim. Vamos ler Mateus 19, para a gente ler o texto paralelo. Mateus 19, a partir do primeiro versículo, Adriano. E agora a conversa vai mudar de nível. Fase 2. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito, nossa pergunta, tema, ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Percebam a diferença na narrativa entre Marcos e Mateus. Em Marcos, a pergunta termina no, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mateus já coloca um acréscimo, né, na sua observação. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Já querendo que encaixotar mais ainda a resposta de Jesus. Continua, Adriano. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Percebam como a narrativa é invertida em relação a Marcos, né? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Quer que eu continue lendo aqui, Adriano? Ou assim, E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí, versículo 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Perceba como o diálogo aqui está invertido. E disse-lhes, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, olha Jesus assumindo um protagonismo na interpretação. Agora não é mais Shammai, não é mais Hillel. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Bom, essa versão diz fornicação e a minha disse prostituição. Ótimo. Eram essas palavras mesmo que eu queria. Vamos continuar. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra. Mas só aqueles a quem foi concedido. Vamos terminar no 12, Adriano. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Recebam. Perceberam a diferença da história que Mateus... Diferença não, né? A complementação da história que Mateus coloca
em relação a Marcos, em Mateus, Jesus já responde direto. Quando lhe perguntam, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4 ele já responde. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem? E aí são os fariseus que dizem, então por que Moisés nos mandou dar carta de divórcio? E ele responde, pela dureza do vosso coração. Com relação ao 19, ao Mateus 19, e a narrativa aqui, eu queria primeiro traçar as semelhanças. Os fariseus, de novo, né, concordando com Marcos, estão vindo provocar e testar Jesus. Nós já entendemos esse teste do ponto de vista de quem queria, de alguma forma, teologicamente encaixar Jesus. Agora eu estou colocando a proposição da gente entender isso um pouco mais além. E entender que o que eles estão propondo é qual é o limite do que se pode fazer ou do que devemos aceitar de uma mulher até o ponto de não de repudiá-la. O versículo 3 diz: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E esse é o acréscimo em relação ao que Marcos diz. Ora, quando a gente lê o Deuteronômio capítulo 24, Moisés, de alguma forma, tinha estabelecido a condição. Por que a pergunta aqui por qualquer motivo? E eu acho que essa é uma questão central na nossa maneira de se relacionar com Deus, com o cônjuge, com os colegas, os amigos de trabalho, com os filhos. Percebam que a pergunta é: qual é o limite daquilo que o homem deve suportar de sua esposa, de sua mulher? Não foi a primeira vez que uma pergunta com essa intenção foi feita. Lembro de Pedro, quando o Senhor nos ordena perdoar, e Pedro pergunta para ele, mas até quando eu devo perdoar? 7 vezes? Já se achando muito melhor do que os outros. E Jesus responde para ele, 70 vezes 7. Quase com uma ironia, né? Um sorrisinho no canto assim. 7. 70 vezes 7. O que esses fariseus estão perguntando? Até quando eu devo suportar? Até quando eu posso considerar que ela não passou dos limites? Perceba que essa pergunta só faz sentido num contrato. Só faz sentido numa relação baseada em artigos legais. Eu estava conversando com a Cíntia ontem e aí fiz essa, eu diria, quase provocação a ela, né? Meditando no texto, eu falei assim, olha só o que os fariseus querem, minha querida, querem saber qual é o limite. Agora, você consegue imaginar você olhando para sua esposa, não façam isso em casa, e perguntando para ela, vem cá, até que ponto eu posso cumprimentar minhas colegas de trabalho? E você não vai considerar que eu estou te ofendendo, ou te traindo, ou adulterando? Será que um aperto de mão eu estou passando dos limites? Não, será que eu posso abraçar? Será que eu posso dar um beijinho no rosto e você não vai ficar ofendida? Eu sei que até de falar isso machuca. Mas entenda o que eu estou querendo colocar. Não, eu sou um cara mais extrovertido. Eu dou 2, eu dou 3 beijinhos. Faz sentido numa relação de amor descobrir qual é o limite do que se machuca? Do que não se pode?
Imagina seu filho perguntando para você: papai, até quanto eu posso não te dar atenção, não te amar, não te te honrar, não me relacionar contigo, não te ligar, enfim, e o senhor não vai ficar chateado comigo? Será que se eu te ligar uma vez por semana só, o senhor vai achar que eu ainda te amo? Ou será que pode ser de 15 em 15 dias que eu te ligue? O que o Senhor está nos desafiando é perceber que uma relação construída com base no amor, ela ultrapassa os limites de qualquer contrato legal ou artigo. É por isso que Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, vou vos apontar um caminho mais excelente, que é o amor. Vou vos apontar um caminho mais excelente. O que o homem procura, o que os fariseus procuravam, o que os discípulos às vezes procuravam, eram os limites. O que eu preciso fazer para estar certinho? Nós vamos estudar isso ainda nesse capítulo 10. Um jovem chega para Jesus e pergunta: bom, mestre, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Jesus responde: olha, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem enche o peito e fala: beleza, é comigo, sou eu, estou aqui, é nós, Jesus. E aí Jesus responde, o jovem diz, faço isso desde a minha mocidade. E Jesus responde para ele: queres ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O convite para a relação matrimonial e para todas as outras, e é isso que eu estou, de alguma forma, querendo compartilhar com vocês nessa manhã, é basear isso no amor, e o amor não quer saber qual é o limite, qual é a linha que eu não posso ultrapassar a ponto de te ofender. Minha querida, será que se eu trabalhar até às 10 todo dia, não tem problema? Ou será que até às 11? Ou será que eu ir me deitar apenas quando você já dormiu? Ou acordar antes que você se levante? Relações baseadas no amor e não relações baseadas em contratos. Esse é o desafio de viver o casamento nos nossos dias. Dar ou não carta de divórcio, repudiar ou não é uma questão legalista. Não depende da escola teológica que você está, não depende da interpretação sua, se você segue Marcos 10, em que Jesus não fala de adultério, ou se você segue Mateus 19, onde Jesus coloca o adultério como possibilidade. O desafio é estar numa relação baseada no amor. Jesus diz, no Mateus 19, verso 11, eu vou até começar do 10, os discípulos dizem, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles não fazem como uma pergunta a Jesus. Eles dão uma resposta a Jesus depois de ouvir de Jesus dizendo, olha, vocês estão achando que é para seguir Moisés? Eu estou dizendo que é para vocês seguirem o que Deus fez.
a orientação que Deus deu. E ao desabafo dos discípulos, então, não convém casar, Jesus responde, é isso mesmo. Só que nem todos podem receber essa palavra. E está aí outra dificuldade do nosso tempo. Porque, em nome de se permitir o casamento a todos, ou impor um casamento a todos, nós queremos validar, abençoar casamentos que não são de acordo com os princípios divinos. Eu citei para a Cíntia ontem, e, como eu disse, a gente vai estudar mais de um domingo esse texto. Então, imagino que vai ficar com esse gostinho de não acabou, não fechou a ideia. Mas eu vou ler para vocês Esdras capítulo 10. Podia até começar no 9, mas Esdras 9 e 10 trazem uma história que nos aponta esse sentido. Botar o versículo 1. Bom, eu vou ler aqui, Esdras 10, versículo 1. E orando Esdras assim... obrigado, Adriano. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E aí eu vou pular para o versículo... versículo 12. 11, 12, pode ser. Isso, passou ali em cima. Agora, pois, fazei a confissão ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação, e respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. E aí ele vai detalhar, até o final do capítulo 10, como isso foi feito e todas as famílias que tinham, de alguma forma, que ser desfeitas. Por que eu estou citando esse texto de Esdras? Porque aqui o divórcio foi uma ordenação. Porque, nos apegando às palavras de Jesus, e nós vamos terminar esse primeiro pedaço hoje com ela, Jesus diz, em Marcos capítulo 10, versículo 9, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu os convido a pensar a base de Esdras capítulo 10. E aquilo que Deus separou, não junte o homem. Versículo 9 diz, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Só que nós temos juntado coisas que Deus separou. É claro que nós temos que enxergar e ler
Esdras, capítulo 10, a partir da cultura, a partir da época, a partir do momento, e entender o que significa, e vamos fazer isso mais detalhadamente nas próximas oportunidades, né, nas nossas próximas meditações, mas eu gostaria de deixar essa pergunta, ou melhor, esse olhar sobre aquilo que nós temos feito, no contrário, também ao contrário do que Jesus propôs. Enquanto Jesus diz, versículo 9, porquanto que Deus ajuntou não separe o homem, isso também significa que aquilo que Deus separou, não junte o homem. Nós estamos falando sobre o tema casamento? Sim, estamos falando sobre o tema casamento. Mas isso se reflete em diversas áreas da nossa vida. No nosso desejo de unir coisas que são imiscíveis e misturáveis, enfim, que não podem ser, que não dão liga. E é por isso, talvez, que a igreja tem perdido o seu significado de luz, tem deixado de ser sal. Porque ao permitir a união daquilo que Deus mandou estar separado, de fato o que nós nos tornamos nos tornamos uma igreja que não está sendo fiel ao seu Senhor. Casamento tem tudo a ver com a nossa relação com Cristo. Nós somos a sua noiva. Estamos prometidos a Ele. Estamos desposados dele. Portanto, o nosso chamado, o nosso dever, o nosso propósito é estar santa, ataviada, preparada para o casamento. O Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos faça entender aquilo que nós temos, quando nós temos separado o que Deus uniu, e quando nós temos juntado aquilo que Deus separou. Deus os abençoe. Amém. Tá boa a luz? Eu vou virando aqui. Eu já vou virando aqui. Eu tava virando. Aqui é Maria. Vai, Juju. Aqui é José. E o primeiro, mano. E o primeiro é Jesus, orando. Ele tá de joelho. Desenhei. Que linda participação especial. O Juju e Ariadne, enfim, igreja, quero dizer que talvez a Juju não saiba, mas o que ela fez foi um spoiler sobre o domingo que vem. Porque, só para compartilhar com os irmãos, nós temos um caso de uma mulher desposada que engravida de um homem que, segundo a lei, poderia ter mandado apedrejá-la. E que ouve o Senhor com seu coração, recebe o anjo em visão e aceita continuar caminhando com ela. Então, obrigado, Juju. Tem tudo a ver com o que a gente está fazendo.
Meus amados, Deus abençoe uma semana cheia da presença do Senhor, abundante no coração de cada um de nós, porque os dias são maus. Que o Espírito Santo nos ajude a remir o tempo, nos focar naquilo que importa, que é sermos parecidos com Jesus. Eu tenho plena certeza que dessa forma o Espírito Santo continuará guiando a igreja dele, no chamado de cada um, aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um vai se cumprir. A nós nos cabe parecermos com ele a cada dia mais, forjarmos pela a liberdade que dermos ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito agindo no nosso temperamento, temperamentos transformados, parecidos com o de Jesus. E eu tenho plena certeza que onde o Senhor nos enviar, nós estaremos proclamando o seu reino. Estaremos aqui como igreja, ministrando uns aos outros em cânticos, em salmos, em oração, nos fortalecendo uns aos outros. E que o Senhor Jesus esteja guardando e fortalecendo a cada um de nós, onde quer que estejamos. Um beijo para o Ronan e para a Lorena também, que estão aí nos seus campos, proclamando e avançando o reino, a cada um de nós no seu trabalho, na sua caneta, no seu teclado, o seu parecer enviado online, as suas aulas ministradas, queridos professores, a cada criança, a cada aluno, a cada jovem alcançado, e assim sucessivamente, a cada um que o Senhor chamou no seu chamado, que o Espírito Santo de Deus encontre em nós corações entregues. Senhor, opere em mim, como o Hugo falou de uma maneira que me tocou profundamente hoje no louvor, a começar dentro de minha carne, batalha Espírito Santo, que possamos estar rendidos, e assim a igreja avance, e assim o reino de Deus seja proclamado. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta manhã de reencontro. Muito obrigado por esta manhã de visitação do Teu Espírito. Que Ele continue falando, Senhor, a cada um de nós. E que o Senhor continue nos revelando a Tua vontade a nós. Que o Teu Espírito jogue luz, Senhor, a cada cantinho do nosso coração. A cada cantinho do nosso temperamento. Aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós. É Teu, Senhor, toma. Toma minha vida, Senhor, toma minhas próprias verdades. Toma, Senhor, aquilo que eu tenho por justiça. Senhor, eu rendo a Ti, aos Teus pés. E quero, Senhor, juntamente com os meus irmãos, clamar a Ti. Ache em nós, Senhor, aqueles que o Senhor pode dizer: quem irá? Quem irá? Quem irá? Eis-nos aqui, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações pelo Teu Espírito, e agrada-te de nós, enquanto nós nos rendemos totalmente a Ti. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, abençoe cada alecrim da Tua casa, Senhor, e fica conosco. Aceita a nossa gratidão e a nossa oração, ó Pai bendito. É no precioso nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que a graça e a comunhão no Espírito Santo de Deus, que faz do nosso Mestre Jesus, seja abundante na ação de cada um de nós, a igreja do Senhor. Amém e amém.